Olá pessoal, então estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre dinâmicas para professores. Meu nome é Felipe Bellini. Meu nome é Mariane Ferreira. E a gente vai ter essa conversa com vocês, pensando nas reuniões pedagógicas ao longo do ano, do início do ano, nas reuniões com gestão, nas reuniões entre coordenação e gestão, nas reuniões com grandes equipes, com o staff inteiro. E todas essas a gente permeia, porque na visão atual da LDB, todo mundo é docente na escola. Claro que aqui a gente está falando um pouquinho mais dos professores de sala de aula, mas representa todo mundo. Então, vamos lá, Mari? Vamos, gente. A primeira dinâmica é bem interessante. Ela se chama Ninguém Está Só. E ela funciona da seguinte maneira. Ela tem uma pegada cooperativa, né? Como toda dinâmica. E a ideia é o quê? Você com vendas, você vai vendar cada um dos professores, certo? E vai levar um a um para um lugar diferente da escola, certo? E a ideia é que você possa colocar mais de uma pessoa em cada local, sendo que elas não vão estar sabendo disso, né? Porque vão estar vendadas. Então é legal que elas não estejam falando nesse processo, enquanto você está levando elas para o novo local. E aí, depois que todo mundo estiver no seu devido local, você vai falar para elas voltarem para a sala principal, para a sala dos professores ou a sala de reunião. E aí, o que vai acontecer? Elas vão estar vendadas, então elas vão acabar tendo dificuldades. Basicamente, ela funciona com dois aspectos. Que elas tenham um reconhecimento, uma visão do espaço da escola de uma maneira diferenciada, mas principalmente que elas não se vejam sozinhas no ambiente escolar. Então, esse é um tipo de dinâmica que você pode fazer com todos da escola, inclusive. Você coloca eles no local, certo? E você vai estar guiando eles, chamando eles pela voz. Eles têm que voltar para o local de origem. Você pode colocar mais que uma pessoa numa sala, e sendo que elas não podem falar no início. Quando começarem, quando tiverem que ir ao local, elas começam a se dar dica, começam a se esbarrar e começam a ver que não estão sozinhas, e vocês vão ver que elas conseguem sim cumprir o objetivo de uma maneira muito bacana. E é muito legal porque realmente coloca as pessoas fora daquela zona de conforto que elas estão acostumadas e acabam forçando a ter realmente uma integração maior com seus companheiros, com as pessoas com quem elas trabalham. Exatamente. E faz com que você consiga debater diferentes situações. Espaço escolar, dificuldades do espaço físico, relações entre eles, que eles podem se dar as mãos, que eles podem se ajudar. Isso tudo é muito importante, porque não existe um ganhador. Todos ganham nessa dinâmica, entendem? A próxima dinâmica é encontrei uma nova profissão. E é para rir, né? É para se divertir. Basicamente, você vai dar profissões absurdas, assim, profissões que não existem na sua maior parte, e as pessoas devem explicar essas profissões. Exemplos de profissões. A gente tem pedicure de elefante, envernizador de escada, designer de túmulos, afiador de agulhas de tricô. Então, são profissões engraçadas. Daí vocês vão pedir para os professores. Cada um vai entregar uma profissão para cada um desses professores, e os professores devem apresentar a sua profissão para os colegas, vendendo essa profissão, e os colegas devem fazer comentários sobre essas profissões, adivinhar essa profissão. É bem diferente, divertido. E é legal você também se ver em outro cenário que não é na sua realidade, né? Então, os professores se verem em outras situações, né? E ver quais desafios, assim como na profissão de professor tem desafio, nas outras também tem seus prós e contras, né? Exatamente. A finalização é justamente, ok, baseado nisso, a tua profissão é mais desafiadora ou menos desafiadora? Por que a profissão de professor é realmente desafiadora e como é que a gente vence esses desafios? Daí você faz o fechamento com eles e parte para a reunião pedagógica de fato, ou faz o encerramento daí. Sempre sai muita coisa legal, sempre sai muito riso, e tem que começar o ano assim. Quando a gente tem uma reunião pedagógica, a gente tem que elevar o level da galera, fazer com que o pessoal esteja animado para eles conseguirem fazer o percurso bimestral ou o percurso anual de maneira positiva, encarando a jornada como uma jornada incrível. A próxima é anúncios classificados. E qual é a ideia? A ideia é que cada pessoa faça o anúncio dela mesma, anonimamente, para uma determinada vaga ou para um determinado curso ou algo do tipo.
E a ideia é que cada esses anúncios, eles vão ser disponibilizados para todo o grupo. E as pessoas vão ter que adivinhar quem são essas pessoas, né? Quem são as pessoas que foram anunciadas. Lembrando que elas podem dar pistas da profissão e de quem são elas, mas elas não podem dizer o nome delas. Elas têm que dar pista através das qualidades, das características. E daí a gente vai para um conflito de reconhecimento. As pessoas no seu grupo conseguem reconhecer suas habilidades? Elas conseguem reconhecer o que você é capaz? Se sim, bacana. Se não, como é que você pode melhorar para conseguir atingir teu objetivo de imagem? E outra, você estava apto para a vaga qual você estava pleiteando? Isso pesa bastante. Nisso a gente tem diversas discussões, também é um clima bom, ninguém vai ficar ofendendo o outro, muito pelo contrário. Se sempre as pessoas buscam, participando dessa dinâmica, atingir, mostrar os lados fortes. Isso é muito bacana. O próximo é quartel. E qual é a ideia? A ideia é que vão ter categorias dentro do quartel, como existem, né? Desde a pessoa que é o marechal, que é o que vai ser o líder da brincadeira. Que é o coordenador, que é o geralmente, coordenador, o diretor. E aí o que vai acontecer? Dentro do quartel tem as patentes, da mais baixa à mais alta. E aí a brincadeira é o quê? Cada pessoa vai receber uma patente e a brincadeira é a pessoa lembrar qual é a sua patente de falar na hora que tem que falar. Por exemplo, exemplifica aí, Felipão. Certo. O grupo lá tem todas as posições. Vai do faxineiro ao coronel, o marechal é quem está dando a ordem, né? Porque ele é o líder do exército. E daí é uma musiquinha que vai sendo cantada. Passei revisão no meu batalhão e faltou o cabo. Daí o cabo responde: o cabo não, o tenente. Daí o tenente não. E daí vai de um. Quando um atrasa, ele já é rebaixado de patente. O ideal disso é porque você consegue visualizar todas as etapas que tem no quartel e você começa a familiarizar com todas as etapas que tem numa escola. Embora tenha esse viés um pouco hierárquico, no final, todo mundo é soldado. No final, todo mundo é faxineiro. No final, todos têm a responsabilidade de todas as profissões, entendem? E isso dá um gás muito legal e abre para uma discussão. Essa atividade é bacana você fazer com todo mundo da escola, não só os professores, em um local que eles possam se movimentar. E você pode complicar a brincadeira se ficar muito fácil para o grupo. Colocando palmas, colocando movimentos corporais. Então você vai aumentando a complexidade. Muito legal, realmente. E a questão de a pessoa reconhecer todas as profissões que tem ali na escola, né? E valorizar. Porque cada um tem um papel importante ali, né? Para o todo funcionar. Ó, o site que a gente está mostrando é o Demonstra, é o nosso site. Vocês podem entrar. E daí as brincadeiras, as dinâmicas no caso, elas têm um formatozinho engessado bem legal. Você tem a introdução da dinâmica, em seguida você tem os recursos necessários para exercer essa dinâmica e por fim o passo a passo da dinâmica hierarquicamente. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. No fim a gente ainda coloca uma reflexão de como vocês podem resolver essa dinâmica, ou refletir, ou como vocês podem fazer o fechamento. Entrem, vejam o que vocês gostam. Essa dinâmica, por exemplo, é a briga de galo, já é uma dinâmica para rir, se divertir, como a outra do quartel, são dinâmicas menos críticas e mais risonhas. E por que se chama briga de galo? Vai ser colocado um papel nas costas de cada personagem, de cada professor, e eles têm que ver o que tem nas costas dos outros. Sem avisar, você vai dizer, vocês têm que conseguir enxergar o que tem nas costas dos outros. E daí eles vão tentar ver o que tem, tem no papel do outro. Em geral tem galo 1 ou galo 2, mas você pode colocar outras mensagens, algumas engraçadas às vezes, vai muito do grupo e de qual a intimidade você tem com esse grupo. E daí eles vão fazendo esse movimento de galo, porque ele quer evitar que o outro veja e ele quer ver o que tem nas costas do outro. Quem vê primeiro, teoricamente, ganha, mas não é esse o ponto. Seria muito mais fácil que se virasse as costas, um lesse, o outro virasse as costas, o outro lesse. Mas não é assim que vai rolar, porque o ser humano é competitivo, né? É competitivo. E é realmente algo para descontrair o grupo, né?
É legal para dar um ponto inicial para a reunião. Exato, e gera muita risada. Gera muita risada. É o tipo de brincadeira que você faz. É claro que tem gente que leva tão a sério que fica suado e fedido no decorrer, mas não é o caso, certo? Não precisa disso. E daí a gente tem a técnica de saída. Essa técnica ela é interessante porque ela vai trabalhar aquelas situações constrangedoras, né? Algumas vezes algumas pessoas não são tão desinibidas e se sentem constrangidas ou inibidas de participar de alguma atividade do grupo. E qual é a ideia? A ideia é que o grupo faça um círculo com mãos dadas, né, intricadas, e que coloque uma pessoa no centro. E essa pessoa ela vai tentar sair desse círculo, seja por baixo, por cima, tentando forçar a abrir o círculo ou de qualquer outra forma. E a missão do grupo é não deixar essa pessoa escapar. E aí vai ser essa disputa, né, entre as pessoas que forem tentando sair do círculo e as pessoas que fazem o círculo. Para essa dinâmica é importante avisar que quem não gosta de contato corporal não participa. Mas quem gosta de contato corporal, a mensagem é justamente para quem não gosta, é para eles visualizarem isso. Então, nessa brincadeira de arrasta e solta, prende e não deixa o outro sair e tal, quem tá dentro não quer machucar os braços dos colegas do lado de fora. Mas eles ficam presos em uma situação da qual eles não conseguem sair. E é justamente esse tipo de reflexão que a gente tem que levar à tona daí, ó. A gente tem que dar o espaço um do outro, tem que abrir para discussão, assédio corporal, assédio moral não é legal, como funciona a escola. Então você já tem uma temática bem séria, de uma maneira inicialmente divertida, para mostrar o outro lado. Apesar de você achar que tá bom, apesar de achar que tá tudo bem, para a pessoa que tá lá, nem sempre está. É meio triste, né? Meio pesado em relação às outras, mas é importante ter esse cabo de reflexão, principalmente hoje, no qual a gente vê em grupos coletivos com várias pessoas mais e mais problemas de assédio por pessoas comuns, porque o diretor da escola é tão comum quanto o professor, que é tão comum quanto o merendeiro, e assim vai. Romance. Essa dinâmica é bem legal. Ela vai trabalhar o quê? Você vai ter uma série de respostas que cada pessoa vai ter que responder no papel, como, diga o nome de uma pessoa, diga o nome de uma cidade, diga o nome de uma comida. E aí essas respostas, elas vão servir para responder outras perguntas que as pessoas não sabiam quando criaram essas respostas. Então, por exemplo, você tem que dizer um nome, aí na outra lista de perguntas, esse nome vai ser o nome do seu parceiro. Onde você vai passar a lua de mel? Ela vai ser o nome da cidade que você colocou na lista anterior. E aí, esse cruzamento dessas respostas e perguntas vai gerar muitas situações divertidas para o grupo. Por exemplo, a gente coloca o primeiro nome que vem na tua cabeça. Daí o cara vai lá e coloca o nome de um colega de trabalho. Daí a pergunta é, qual é o nome do seu noivo ou noiva? Daí a pessoa fala. E daí assim você vai tirando sarros e risos. É uma dinâmica puramente para gerar comédia, para gerar divertimento. Que você obviamente pode fazer com seus alunos também, mas é o tipo de dinâmica que não ofende o grupo docente, que gera risos e que, de certa forma, faz com que eles tenham um olhar para o outro colega da sala, mostrando que outros fazem parte daquela sala de reuniões, daquela sala de professores. Exemplo, você coloca um hábito, daí depois você pode colocar um hábito positivo ou um hábito negativo, e depois você coloca, a pergunta é, qual é o seu maior defeito, qual é o seu pior defeito? Poxa, um hábito meu é o meu pior defeito? E daí muitas vezes a pessoa tem um insightzinho, ela, opa, será que realmente isso daí não é um defeito? Acaba fazendo uma reflexão, claro que não é pra ninguém ficar paranoico, porque é uma brincadeira, é uma dinâmica, mas tem essa pegada. E por fim, epitáfio, que é muito legal. A ideia do epitáfio é que cada participante escreva o que ele gostaria que tivesse no seu túmulo. E aí ele vai colocar isso num papelzinho. E o que vai acontecer? As pessoas vão andar na sala e vão ver um epitáfio do outro. E aí ele vai procurar epitáfios que sejam semelhantes. E vão conversar. Então isso vai gerar uma integração legal para o grupo. Por mais que tenha uma temática um pouco triste, né? De pensar na sua morte. Mas que vai gerar realmente empatia e identificação entre os participantes. Exato. E legal é que todas as pessoas, quando você fala epitáfio, você fala de morte, já gera um monte de burburinho ali. Daí quando eles vão fazer os epitáfios, eles tentam se afastar do tema de morte, muitas vezes. Então uns vão fazer algo mais
comédia, outros vão fazer algo mais nostálgico, mas sempre tentando um clima positivo, porque eles estão num ambiente ali de reunião coletiva, eles não vão querer passar uma energia negativa. E isso é muito bárbaro, porque gera diferentes semelhanças e faz com que pessoas que não se aproximavam, não se viam ou não se conheciam, tenham um ponto de partida para um papo. Entendem? Daí a gente tem a nossa última dinâmica. Agora é a última. Eu sempre erro. Que é cartões postais. E o legal do cartão postal é o quê? Você vai distribuir na sala um monte de cartão postal nas paredes. E aí cada pessoa vai ter que escrever o que mais gostou ou o que menos gostou desses cartões postais. E depois eles vão discutir na sala, né, o que cada um achou. E vão eleger qual o melhor ou pior cartão postal e o porquê disso. Então essa discussão vai gerar, né, realmente, mais uma vez, a integração, a identificação entre os personagens. O que, às vezes, pessoas com que você não se relacionava, não eram tão próximos, você vai ver que tem pensamentos em comum, então é bem interessante. Exato. E assim, você pode fazer diferentes amostras. Se você tem uma sala com teto de gesso curto, você cola no barbantezinho, faz uma mensagem atrás do cartão postal, ou de um personagem fictício, ou sua, enfim, ou para a turma. Cola lá no teto, deixa ele rodando, a pessoa olha na frente, olha atrás. Então você tem condições de expandir essa dinâmica. Ela vem da aula de língua estrangeira, né? Então a gente faz isso mostrando os locais de língua estrangeira. Mas por que para os professores é bacana? Porque você mostra ponto de partida ou desejo. Então, você pode colocar cartão postal da cidade local, mas você também pode fazer um cartão postal de uma ilha bacana, de um ponto turístico, e daí os professores vão colocando. O que já saiu quando eu fiz esse tipo de dinâmica? Eles dizerem o tipo de passeio. Teve um exercício que eu fiz numa escola, que os professores determinaram qual era onde eles queriam levar os alunos no fim do ano, na formatura, se eles queriam sugerir aquilo lá para os alunos, e acabou acontecendo, na negociação com os alunos acabou ocorrendo. Aulas passeio, ideias de debates, dinâmicas. Teve uma que eu coloquei a fotografia do Irã na turma, de uma turma escolar, mostrando um pedaço da violência que estava acontecendo lá na época. E isso gerou todo um trabalho de grupo, gerou discussão, os alunos queriam saber os outros países de língua inglesa e tal, foi bem maneiro. É isso, gente. Esse daqui é o blog demonstre.com. Obrigado. Por favor, vejam as nossas dinâmicas, visitem o nosso blog, cliquem nas propagandas. Não precisa clicar nas propagandas, mas conheçam os nossos produtos e até a próxima. Até. Tchau, tchau.